Olá, minhas frutinhas adocicadas. Eu sou a Liz, eu sou nutricionista. Eu vou responder perguntas. Primeiro me segue, né? Me dá um curtir. Me manda perguntas se você tiver alguma curiosidade. E hoje nós vamos falar de glúten. Ele que é super mal falado, ele que incrimina o pãozinho francês, o glúten. O glúten é uma proteína do trigo, tá? Então, se falar assim do trigo, o trigo tem a parte proteica e tem a parte que é carboidrato e tem a parte que é fibra, né? Então, num trigo branco, vai ter lá o glúten, vai ter os carboidratos, né? E vai ter um pouquinho de fibras, que sempre tem, mas bem pouquitito, né? Porque ele já foi refinado. O trigo branco, ele é mais refinado, então ele tem menos fibras. O trigo integral, ele foi menos refinado, ele tem mais fibras. Então, assim, essa já tem uma diferença, são dois produtos bem diferentes. Nutricionalmente falando, em formato de calorias, talvez não, a gente não tenha muita vantagem, mas em relação a fibras, tá? Que eu quero apertar nesse botão. Gente, se liguem nas fibras. As fibras é o pulo do gato. Quem bate as fibras se dá bem. Gente, força em comer fibras, força em estar atrás de alimentos com fibras, força em colocar farelo de aveia nas coisas, tá bom? Você vai se dar bem. Bom, vamos voltar no glúten. Existem as pessoas que são celíacas, né? Então, no fato, tem a doença que não pode comer o glúten, certo? Ponto. Essas pessoas não podem comer glúten, tá? Vamos separar elas. Os demais podem comer glúten, tá? Mas mas eu fulaninho comeu, parou de comer e ficou super bem e ficou. Por quê? Porque tava rolando um excesso de farinha branca, tá? Todas as pessoas que estão em excesso de farinha branca, quando reduzirem o consumo, vão sentir uma melhora, tá? Porque a farinha branca em excesso, ela ela não é boa, né? Então, assim, a pessoa que ela come um monte de pãozinho, um monte de macarrão, tá? E daí ela começa, eu vou cortar glúten, e daí ela vai diminuindo essas quantidades, ela vai ficar melhor, vai ficar se sentindo melhor, ela vai ter todo o organismo dela melhorando. Aí é capaz, ela vai emagrecer, tá? Por quê? Porque são produtos altamente calóricos e que se ela reduzir e daí ela, vamos supor, aí ela deixa de comer o pão e come uma fruta. Aí ela deixa de comer o pão e come e janta, né? Muitas pessoas que têm esse hábito de jantar pão, quando querem cortar o pão, acabam voltando para a comida. Game ganho, né? A comida é muito superior a um pão, né? Mas vamos lá, segue aqui o raciocínio. Aí o que que acontece? Num primeiro momento, quando a pessoa tira glúten, ela emagrece, certo? Por quê? Porque ela tira o pão, ela tira o macarrão, só que o que que acontece? Com o tempo, a pessoa vai descobrir das gambiarras do sem glúten, tá? E daí o que que é gambiarra do sem glúten? Que são os produtos que são feitos para celíaco, certo? Que são produtos que são feitos totalmente sem farinha de trigo, né? Isolados ali, totalmente protegidos disso para os que são alérgicos, tá? Aí a pessoa começa a comprar um pão sem glúten, ela começa a comprar um macarrão sem glúten. Aí o que que acontece? Aí ela perdeu toda a vantagem, né? De emagrecimento, tá? Tanto que pessoas que têm problemas que comem coisas sem glúten, às vezes ela não emagrece, porque tem a mesma quantidade de calorias, tá? Então, assim, se você apenas trocar o pão sem glúten, pão normal por um pão sem glúten, você não vai ter vantagem de emagrecimento. Não vai ter, tá? Talvez você tenha alguma vantagem, porque de repente você não acha tão saboroso o pão sem glúten, daí você vai comer uma quantidade menor, tá? Mas trocar um produto com glúten por outro produto sem glúten, você não tem vantagem nutricional nenhuma e só funciona para quem é celíaco mesmo, tá? Então, assim, o que que funciona? Funciona você tirar um pão e colocar numa fruta, tirar uma massa e colocar um arroz e feijão, tirar e botar um legume, tá? Mas se você substituir um pão com glúten por um pão sem glúten, isso não emagrece, tá? Isso é fake news total, tá? Você trocar o teu pãozinho francês por uma tapioca, não emagrece, tá? Então você entende? O lance é você diminuir a farinha, tá? Isso é uma coisa que de fato funciona, diminuir as farinhas, tá? Então é isso.
tá? Então, foca muito mais se você é uma pessoa saudável, não tem problema com glúten, não tem a doença celíaca, então foca em diminuir farinha, que você vai se dar bem, certo? Obrigada e volte sempre.